Por exemplo, a Suzane está agora frequentando a faculdade sentada lá numa sala de aula com outros alunos. Que risco esses alunos estão correndo? Então eles precisam saber, sim, por isso que eu acho que nesses casos aí eu acho que também concordo que não cabe esse sigilo. Sim, você está no mercado fazendo suas compras e tá lá um criminoso que matou, esquartejou ou que matou a paulada e você tá lá. Será que essa pessoa está preparada para estar lá? Você não precisa saber disso. Você não tem que saber que risco você não está correndo de ter um criminoso. Dito isso, a gente pode voltar aqui para outra anjinho, né? Carinha de anjo. Aí ela vai para a segunda saída. Aí ela vai para a última saída. Para a última saída. Aí é a última vez que eu acompanho ela. A Suzane nunca deu entrevista para o livro, mas nem por isso ela deixou de colaborar. Eu checava muitas coisas com ela. Inclusive, no dia que o namorado dela, que o noivo dela me deu aí o presente que eu te repassei aí, que eu comprei, que deixa bem claro que eu não ganhei, ela tinha pedido para eu não colocar no livro, se pudesse, para não colocar no livro questões religiosas, porque ela não... era uma condição, Daria, sabe, eu posso até te ajudar, mas tem como você não abordar questões religiosas? Mas que questões? É porque ela estava tentando ser pastora na época. É verdade. Só que aí eu falei, obviamente, que não. O jornalista não faz esse tipo de acordo. Primeiro que... É uma concessão. A gente até faz concessões, mas não essas. Por exemplo, tem prostituta no livro sobre Elise que está com o nome trocado porque ela me pediu. Então é uma outra coisa, tipo de concessão. No caso da Suzane, não tinha como esse tipo de concessão ser feito, porque a passagem... A vida religiosa da Suzane é importante dentro da cadeia, porque ela entra luterana, aí ela se torna católica fervorosa de rezar o texto, ela aprende a rezar o texto, aí depois ela flerta com o espiritismo, porque tinha uma presa espírita lá que fazia umas mesas brancas que dizia que para ela falar com a mãe, e depois ela flerta com o candomblé, porque ela conhece uma presa lá também, e sai de lá evangélica, tentando ser pastora. Ou seja, até a religião, ela é meio... A Suzane é meio conveniente na hora de escolher uma religião. Por exemplo, quando ela debuta na cadeia, ela seduz uma agente carcerária, uma carcereira, que elas não gostam que fale carcereira, é agente segurança penitenciária. Mas enfim, pro leigo entender, uma carcereira. E a carcereira... ela retribui essa amizade tentando converter a Suzane pro catolicismo, que ela começa a dizer, minha filha, você tem que rezar, você tem que ler a Bíblia, você tem que aprender a rezar o texto para ter paz, porque ela era assombrada pelo fantasma da mãe dentro da cadeia. Então aí ela vira católica nessa seara aí. Quem que fala isso, que ela é assombrada pela... Ela fala nos testes psicológicos. Teste psicológico, cara, é um mundo privado que tu não tem ideia. Muitas pessoas perguntam como tu descreve diálogos da Suzane se ela não colaborou com o livro. Então. Como você descreve diálogos entre o Manfred e a Marísia, se eles estão mortos, entre o Manfred, entre a Suzane e o irmão, que também não colaborou. Cara, quem tiver acesso aos laudos psicológicos, que são inquéritos assim bem robustos, ela entra no mundo privado a ponto de reproduzir mesmo essas passagens. O psicólogo pergunta, seu pai deu uma bufetada, o que ele te falou? Ele falou isso, o que você falou? Eu falei aquilo. Então é a partir desses laudos, dessa narrativa, que eu reconstituo as cenas e os diálogos. Isso é público? Isso qualquer um pode acessar ou não? Não. Esses laudos? Não. Inclusive, um dos motivos também que ela usa para me processar é isso, que eu violei sigilo processual e sigilo profissional das psicólogas, que é guardado sob sigilo. Mesmo de criminoso? Mesmo de criminoso... Não. No caso dela. O dela e o da Elise, eles são guardados por segredos processuais. Tá sob sigilo.
Tá. Só que no caso da Suzane, ele entrou em sigilo em 2018 e eu já consultava antes de 2018. Ah, tá. Então, os últimos laudos que eu consegui ainda estava fora do sigilo. Entendi. Então, Então não tem base. tem uma coisa, viu, Vilela, que assim, eu sou jornalista, né? Vou até reforçar isso. Então, as minhas ferramentas de trabalho são outras, por exemplo, violar sigilo processual. Tem um entendimento, tem uma jurisprudência de que quem tem que resguardar o sigilo de um processo são as instituições, as partes e as instituições. Por exemplo, o processo está lá no fórum, o fórum que tem que E guardar isso. guardar esse sigilo. Se esse Se sigilo... alguém consegue vazar isso, Aí eu, como você... jornalista, não tenho obrigação de manter sigilo. Isso aconteceu várias Você vezes. pode, sim, a delação da Lava Jato aí, exatamente. todas, né, praticamente. É. Agora, você pode usar um outro critério profissional de foro íntimo, que vale a pena? Eu vou estar, tipo, prejudicando alguém, violando esse sigilo? No caso da Suzane e da Elise, eu te diria que não, pelo seguinte, as duas cometeram crime que deixaram uma nação inteira estarrecida. Então, elas trouxeram para si a luz dos holofotes. Não é? Inclusive, tem uma decisão da Suzane pedindo privacidade, que não quer ser filmada quando sai da cadeia. O juiz ele fala: olha, você tinha que ter pensado nessa privacidade que você não tem mais antes de cometer o crime que você cometeu. Porque você cometeu um crime, você deixou uma cidade toda perplexa, chocada, e agora você quer que as pessoas simplesmente esqueçam que você fez. Isso não é assim. Tem a lei de execução penal, que é aquele processo que acompanha a execução da pena do criminoso, ele tem o princípio da publicidade. Por quê? Porque se a Suzane, para o leigo entender, é assim: a Suzane matou um membro da sociedade, deixou toda uma comunidade chocada. Como é um crime contra a vida, ou seja, de outro membro da sociedade, ela é julgada pelo tribunal do júri, que também é composto por membros da sociedade. Ou seja, é a sociedade cometendo um crime e sendo julgado por ela própria. Entendi. Esse que é o princípio. A partir do momento em que ela é condenada e vai para uma cadeia, a sociedade tem que continuar acompanhando a execução da pena, não termina com a sentença. Nós não temos no Brasil a lei de esquecimento. Nós temos até alguns entendimentos de algumas pessoas, elas merecem, ou decisões isoladas de que aquela pessoa não pode ser citada pela mídia. Mas no caso da Suzane, quando essa presa que cometeu crime contra a sociedade, que foi julgada pela sociedade, jogada na cadeia pela sociedade, quando ela começa a sair, a sociedade precisa saber se ela está preparada para voltar a viver em sociedade. Esse que é o princípio. Quando a Suzane ou qualquer um outro preso que cometeu um crime contra membros da própria sociedade, crimes violentos, a justiça, antes de deixar ela botar o pé para fora da cadeia, a juíza escreve ela faz uma decisão em que ela faz perguntas para uma psicóloga perita. Olha, pergunta número 1. Ela está arrependida do que ela fez? Não, mentira. Pergunta número 1. Como ela lida com o crime que ela cometeu? Pergunta número 2. Ela está arrependida do que ela fez? Pergunta número 3. Se ela voltar a viver em sociedade, ela vai cometer outro crime? E tem outras perguntas. Cada pergunta dessa é um calhamaço assim de 200 páginas, que a psicóloga vai lá, não sei o quê. A Suzane, por exemplo, isso é tudo para proteger a sociedade de um criminoso. Claro. Então, por isso que esse segredo, esse sigilo que elas exigem, até onde vai, assim, o respeito por um sigilo? Porque eu quero saber... Tu vê, por exemplo, a Suzane está agora frequentando a faculdade, sentada lá numa sala de aula com outros alunos. Que risco esses alunos estão correndo? Então, eles precisam saber. Sim, por isso que eu acho que... Nesses casos aí, eu acho que também concordo que não cabe esse sigilo. Sim, você está no mercado fazendo suas compras e tá lá um criminoso que matou, esquartejou ou que matou a paulada e você tá lá. Será que essa pessoa tá preparada para estar lá?
Você não precisa saber disso. Você não tem que saber que risco você não está correndo de ter um criminoso. Entendi. Tem uma coisa muito interessante que eu até estava falando para você no início, que ainda respondendo essas perguntas aí da juíza, tem a pergunta crucial no caso da Suzane é a pergunta número 2. Ela está arrependida do que ela fez? E aí? E aí é o seguinte, a pergunta básica é essa. Tá, a Suzane está sentada na frente da psicóloga, a psicóloga pergunta: e aí, você tá arrependida? Ela fala: tô muito, muito, muito arrependida. Você tá arrependida por quê? É porque eu matei meus pais, aí eu destruí a minha vida, destruí a vida do meu irmão, aí eu podia ter uma família, podia ter um curso superior, podia estar com a minha vida encaminhada e eu tô aqui. Ou seja, ela já reprova no básico que é a entrevista. Porque ela, com essas respostas, ela tá preocupada com ele, com ela. Sim, com ela. Ela computa o crime em prejuízo próprio. Em nenhum momento ela diz: meu pai era um excelente executivo da Desta, construiu o Rodoanel, podia ter construído outros projetos. A minha mãe era uma psiquiatra e eu interrompi a carreira dela. Não, ela já... Só que aí reprovou. Aí 2 anos depois faz de novo o teste que a psicóloga... a Suzane quer sair, já tá aqui, tem direito à saída. Então tá, vamos fazer um novo teste. Aí agora, como ela já sabe como ela reprovou no primeiro, aí ela começa a responder: eu destruí a vida dos meus pais, meu pai era um profissional brilhante, minha mãe era uma pessoa tão boa. Só que aí, como a Suzane, em outros testes, ela... Deu outra resposta? Ela deu outra resposta. E antes ela já tem o diagnóstico de manipuladora, sedutora, aí eles não acreditam nela, aí eles botam ela para fazer o teste de Rorschach. Que é isso? Que é esse aqui. O teste de Rorschach, e cada capítulo ele tem 10 pranchas. O que tá escrito aqui? Parece um homem barbado. Não. Um esqueleto, mandíbulas. Daqui não dá pra ler. Não dá pra ler? Não. Aí agora deu. Tá. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!